O capital estrangeiro toma conta da Petrobras. Agora serão vendidos 2 blocos da companhia, no Sul e no Nordeste, que inclui refinarias, terminais e dutos de transporte. Veja na reportagem de Leandro Chaves. O novo modelo de venda de fatias em refinarias da Petrobras prevê a transferência de cerca de 25% da capacidade brasileira de refino para a iniciativa privada. Para este especialista, a medida pode fazer com que o Brasil perca o controle do mercado de petróleo e passe a depender ainda mais das importações de derivados. A realidade que a gente vive, é uma necessidade da Petrobras continuar como uma indutora do desenvolvimento e da estabilidade econômica no país. Essa é a função de uma estatal, ajudar como sendo uma reguladora ali do mercado. E o que está sendo feito é impedir que a Petrobras desenvolva esse papel de desenvolvimento do país e fragiliza a questão de garantia de distribuição dos combustíveis com uma autonomia controlada pelo país. É como se você entrega uma área estratégica sua. Estão sucateando a Petrobras e a consequência disso será aumento ainda maior dos custos ali dos derivados de combustível no nosso país. Além de estarem aumentando a importação. Aumentam a importação, diminuem a produção na área do refino e ainda querem impedir essa autonomia da Petrobras e do país na distribuição do próprio combustível. É simplesmente um absurdo o que está sendo feito. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, até novembro do ano passado foram importados 207 milhões de barris de derivados, o maior volume já registrado pela ANP. A importação de óleo diesel, principal combustível comercializado, cresceu 64% em relação ao ano anterior. A entrega das refinarias da Petrobras ao capital privado, na prática vai ser basicamente o capital estrangeiro, é mais um passo nesse desmonte. O Brasil perde as condições de controlar as variáveis do mercado de petróleo no Brasil. O Brasil fica à mercê das flutuações dos preços no mercado internacional, e as decisões passam a ser tomadas cada vez mais a partir do interesse das empresas estrangeiras e não do interesse nacional. O repasse de 25% das refinarias também terá impacto no bolso do consumidor. O preço do combustível nas bombas deve continuar subindo, seguindo as variações do mercado estrangeiro, como já acontece hoje. Quem perde com isso é o Brasil como país, como economia, e quem perde são os brasileiros individualmente, as empresas e os cidadãos, as pessoas físicas, que vão sofrer na sua própria pele os efeitos desta política suicida que está sendo levada adiante pelo governo Temer, por esse governo golpista no nosso país. Sobre o desmonte da maior empresa brasileira, a Petrobras, e a entrega do pré-sal, a gente vai conversar agora com Auzélio Alves, diretor do Sindipetro, o Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Boa noite, Auzélio. Seja bem-vindo aqui no nosso jornal. Boa noite, Ana. Auzélio, o Conselho de Administração da Petrobras ele tem muitos membros ligados ao mercado financeiro e também às empresas petrolíferas estrangeiras. Aí vai a minha pergunta, até que ponto esse conselho ele ajuda no desmonte promovido pelo governo Temer? Isso influencia diretamente nesse ataque que nós estamos vendo ao sistema Petrobras, Porque esse governo posto, que a gente intitulou de governo golpista, coloca o Pedro Parente na presidência da empresa e, consequentemente, o Pedro Parente faz a indicação dos membros do conselho que influencia totalmente na política da empresa. Por exemplo, agora, dia 26, será empossado o novo presidente do conselho da empresa, colocado pelo Pedro Parente, que influencia diretamente na venda do sistema Petrobras para a empresa concorrente. Esse camarada, ele é funcionário da Shell há mais de 20 anos e será empossado como conselheiro, presidente do conselho da Petrobras. Isso vai influenciar. Por quê? Nós temos uma empresa hoje que detém 99% do refino no nosso país e nós queremos que essa empresa se mantenha assim, porque é importante que a gente faça essa regulação e não deixe que as empresas de fora venham interferir nesse processo.
E nesse momento que está posto aí agora, dia 19 de abril, quinta-feira passada, o próprio Pedro Parente e mais 3 diretores fizeram uma transmissão ao vivo para os funcionários do sistema Petrobras, né, mostrando o novo modelo de privatização do sistema, que para nós não é remodelamento, é privatização do sistema da Petrobras, onde está posto aí a venda de 4 refinarias e 12 terminais e seu sistema de duto. Então nós achamos isso, né, uma aberração e vamos estar lutando contra essa privatização do sistema Petrobras, como os petroleiros já fizeram no passado também. E essas privatizações, elas significam um cheio, né, Auzélio? Desemprego. Desemprego para os trabalhadores. Nessa transmissão que foi feita, né, eu fiz algumas observações no momento lá, assim que terminou a transmissão, porque teve uma pergunta que foi dos trabalhadores que realmente com essa preocupação. E o trabalhador pergunta, o que irá acontecer com os trabalhadores? E o diretor falou simplesmente assim, no momento nada. Então, consequentemente, né, depois virá a demissão desses trabalhadores que não irão fazer parte da nova empresa que, no caso, assumiria a parte das refinarias e dos terminais. Mas nós vamos estar lutando contra isso e vamos sair vitoriosos. Com certeza. E, Auzélio, o pré-sal ele foi a maior descoberta de petróleo do mundo em décadas, né? Então, o que significa abrir mão de toda essa soberania sobre o pré-sal para o desenvolvimento do Brasil? O pré-sal, Ana, foi a maior jazida de petróleo já descoberta nos últimos 30 anos. É importante que o seu telespectador entenda isso. Nós, antes do pré-sal, nós tínhamos reservas para aproximadamente 12, 15 anos. Com o pré-sal, nós temos reservas hoje para utilizarmos de forma equacionada para o povo brasileiro. Nós temos petróleo para utilização em 200 anos. Então, para que pressa para eu retirar esse produto lá debaixo do oceano e colocar ali à venda? Não, eu tenho que fazer isso de forma gradativa, de forma que eu distribua essa riqueza para o nosso povo, não de forma apressada, como o sistema financeiro e as próprias empresas que são concorrentes da Petrobras querem fazer isso no nosso sistema. Eu jamais imaginaria que teria os brasileiros dispostos a vender a Petrobras e essa grande jazida como estamos vendo nesse momento. Agora. Vamos lutar contra isso, né? Tentar fazer com que todos os trabalhadores, não só da Petrobras, mas a população em si, entenda esse risco das nossas riquezas irem embora, e outros países servem de exemplo que já aconteceu de levarem as riquezas desses países e hoje os países precisam e não têm o advento do petróleo. Se nós temos no subsolo brasileiro, nós somos abençoados por isso, e a nossa inteligência, os nossos técnicos e engenheiros, a nossa massa trabalhadora conseguiu descobrir isso, e a Petrobras é a empresa que detém essa tecnologia, por que não ficar com a Petrobras? Se nós temos 99% do parque de refino, então vamos ficar com ela. Se no Brasil, hoje, ele é o 7º mercado consumidor de derivado de petróleo. Então, para que a gente jogar essa reserva fora e não fazer com que o nosso mercado consumidor utilize? Perfeito. Bom, Auzélio, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Ok, obrigado, à disposição.